Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos dar início ao nosso estudo doutrinário. Nós temos o nosso período de oração inicialmente. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Estou só colocando meu celular aqui no mudo para ele não tocar na hora do culto. Porque às vezes o pessoal esquece que eu tô dando estudo, sou pastor, e me liga na hora do culto. Mas bem, se você puder também colocar no modo vibracal aí para poder não tocar na hora do culto. Mas muito bem, nós temos o nosso primeiro período de oração, nós temos onde nós apresentamos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, e nós queremos iniciar nos colocando na presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo que temos aqui na Tua casa. Muito obrigado, Deus, por esse local que temos para nos reunir com as portas abertas, sem impedimento algum, para dizer que o amamos e queremos aprender mais de Ti e colocar em prática na nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa, ó Deus, o Teu povo que aqui congrega, para que eles possam, ó Deus, sentir cada vez mais o desejo de vir aqui para Te adorar e Te bendizer. Abençoe, ó Deus, as famílias que não puderam estar presentes, derrame bênçãos sem medidas, e nós que aqui estamos, ó Deus, continue a nos abençoar, nos dando cada vez mais o discernimento da Tua vontade. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, mesmo imperfeito como somos. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero trazer notícias. Nosso irmão Renan, ele está aguardando aí o momento oportuno para poder fazer a cirurgia. Eu sei que alguns não conhecem o histórico do Renan. O histórico do Renan, ele desde pequeno, ele tem um problema cardíaco, ele já operou o coração, ele tem uma válvula no coração, e tudo isso é controlado com remédio. Toda e qualquer dificuldade que ele tem que correr para o hospital. E no domingo, na hora do culto, ele estava tocando, começou a doer as costas, começou a doer o peito, e ele foi para o hospital e constatou uma ruptura na aorta. Ele está lá deitado na cama, não pode levantar para nada, aguardando exatamente o procedimento médico para que ele possa realizar a cirurgia para restaurar essa ruptura na aorta. Horta interna, né, que realmente não rompeu toda, foi só a parte interna da aorta. Então, oremos pela vida do Renan. Inspira muito cuidado mesmo. Porém, sabemos que quem está à frente de tudo isso é o nosso Deus. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono da vida, Ele é quem dá vida, é Ele quem tira. Então, nós confiamos em Deus. E que o Senhor continue ali fortalecendo o coração do Renan, aguardando aí esse momento de cirurgia. Lembrando também a nossa irmã Solana, que perdeu a sua netinha, que nasceu prematura. Nós estivemos ontem lá no sepultamento da Heloísa, no cemitério ali na São Pedro, na Vila Alpina, juntamente com o pai da Heloísa. E foi um momento marcante, momento de tristeza, mas também momento de poder ver a mão de Deus ali cuidando da família, direcionando e trazendo uma palavra de desafio para todos que ali estavam, não é? Mostrando o poder de Deus. E como hoje nós falamos pela manhã no Bom Dia com Jesus, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nosso coração é extremamente enganoso. Certamente a Carol fez planos com a Heloísa, mas o plano do Senhor era diferente. Às vezes nós temos vários planos, pensamos em muitas coisas, mas a vontade do Senhor é que deve prevalecer. Somos responsáveis, sim, pelas decisões que tomamos, mas a vontade do Senhor é que deve prevalecer. Então, que Deus abençoe a família da nossa irmã Solana, dando ali o conforto necessário. Estou aqui trazendo mensagens que chegou até mim durante o dia. Nossa irmã Suzete também me apresentou que
hoje uma colega de trabalho dela, o seu esposo veio a falecer. O nome da colega de trabalho dela é Eliana. Como se o marido dela veio a falecer nesta tarde. Então, que Deus também conforte o coração da Eliane, sua família, e tantas outras pessoas que têm colocado os seus pedidos de oração lá conosco no Bom Dia com Jesus e no decorrer do grupo da igreja. Amém? Então, quero abrir aqui para quem quiser colocar algum pedido de oração ou um agradecimento. O microfone vai correr entre vocês aí. Pode levantar a mão que chega entre vocês aí. Eu quero pedir oração, continuar pedindo oração pelo Renan, né, pela saúde dele, que Deus use os médicos como instrumento em suas mãos para poder estar prescrevendo toda a medicação correta para que ele restaure a sua saúde, né? Também peço oração pelas famílias enlutadas e pela minha família, pela igreja em geral. Então, os mesmos pedidos que já foram colocados, né, sobre o Renan, a Solana, né, e outra família também, essa que a Suzete o senhor acabou de falar, né, e pela oração pela dona Hilda também, tá? Continuo orando por ela. A Quitéria tem ido lá uma vez na semana para aplicar a injeção e tal. Graças a Deus a gente tem visto uma melhora, graças a Deus. Essa melhora é só o Senhor que dá e que pode. Obrigada, amém. Gostaria de pedir oração por mim e minha família e pelo meu líder, o Denis. Ele acabou quebrando o pé, tá com 8 pinos no pé e chapa, tá meio complicado lá. Deus abençoe a vida dele. Alguém mais? Queridos, eu quero agradecer a Deus pela minha melhora. Algumas noites que eu não dormi e não deixava minha esposa dormir. Ainda bem que ela está de férias. Porque se ela tivesse que se levantar para trabalhar no dia seguinte sem dormir à noite, ela estava lascada. Mas ela, como está de férias, ela ficou algumas noites sem dormir, porque eu não a deixava dormir de tanto que eu tossia. Mas essa noite eu consegui dormir. Como é bom dormir, né? Que bênção. Dormi um período da noite. E eu louvo a Deus por isso, que eu acordei mais disposto, mais animado para realizar as coisas. E eu perguntei assim, amor, você dormiu essa noite? Amor, dormi a noite toda. Então foi um presente para ela, né? Então eu fico feliz aí de ter proporcionado essa noite de descanso para ela, sem tossir no ouvido dela ali. Queridos, é motivo de grande alegria saber que a igreja ela tem caminhado em vitória e nós temos tido notícias de crescimento, não só da igreja local, mas igreja nacional. E a igreja de Ferraz de Vasconcelos, nós estamos aí com um grupo da classe de novos aí para poder serem recebidos e nós nos alegramos com isso, inclusive já deixando de primeira mão aí um compromisso com o pessoal da classe de novos, dia 22 deste mês, às 17 horas, nós teremos um café aqui na igreja. Sábado, às 17 horas, dia 22, o pessoal da classe de novos terá um café aqui na igreja, com o conselho da igreja, onde nós iremos sabatiná-los. Iremos aí fazer aí uma série de entrevistas com o pessoal que está chegando conosco aí. Tá bom? Então marque na agenda aí o pessoal novo que está chegando na igreja para poder participar conosco. Depois nós vamos mandar diretamente lá na classe e também no pessoal de cada um. Amém? Vamos orar? Quero convidar a minha esposa, Eliana, que ore ao Senhor nesse instante. Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais um dia debaixo da Tua graça. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Fique conosco no decorrer do culto, Senhor, trazendo uma palavra, Senhor, inspirada unicamente por Ti. Obrigada por tudo até aqui que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor com cântico.
Cântico grande é o Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos tratando sobre os 10 mandamentos. Mas antes de ler o texto dos 10 mandamentos, eu quero ler com os irmãos o Salmo 119. A partir do verso 9.
Salmo 119, a partir do verso 9 até o verso 14, até o verso 15. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Amém? Palavra do Senhor abençoada ao nosso coração. E aqui fala exatamente do mandamento que nós vamos tratar hoje, que é o 5º mandamento. Quem sabe qual é o 5º mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. É isso aí. Êxodo capítulo 20, verso 12. Vamos abrir lá? Êxodo 20, 12. Êxodo capítulo 20, verso de número 12. Vamos ler juntos? Vamos lá? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Alguém quer comentar a respeito desse versículo? O que você compreende? Qual a dificuldade dele? Aqui esse texto, ele destaca um conselho assim, que é de grande recompensa para aquele filho que honra o pai e a mãe, né? Isso até falou que os dias dele serão prolongados, né? Então, é interessante porque além de estar honrando a Deus, está honrando também aos seus pais. Então, só são benefícios, né? Só tem benefícios para a pessoa que seguir esses conselhos. A pergunta que eu ia fazer, o senhor Eurias acabou respondendo. E eu vou fazer agora a pergunta contrária. Qual é a dificuldade desse versículo? Quais os malefícios desse versículo na vida do ser humano? Tem algum mal? O mandamento do Senhor está dizendo assim: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Terra que o Senhor teu Deus te dá. É só bênção. Não é? Se você sabe que o negócio é bom para a sua vida, o que você faz? Olha lá, dá o microfone para o Guilherme. Se você sabe que o negócio é bom para a sua vida, o que você faz? Normalmente fazemos o contrário, né, pastor? Infelizmente. Por que a gente faz o contrário? O velho homem ainda tentando sair da cova. É porque a nossa natureza é má. Nós somos miseráveis pecadores. A nossa inclinação é para o mal e não para o bem. Por isso que nós precisamos da intervenção de Jesus na nossa vida. Deus está colocando aqui para o povo, nos 10 mandamentos, o preceito. Porque eu deixei claro da última vez aqui, que não é um decreto de Deus. Porque quando é decreto, não tem o que mude. Se o Senhor falar assim, olha, você vai honrar pai e mãe, mesmo que você não queira, você vai honrar mesmo não querendo. Porque o Senhor decretou. Mas aqui é um preceito. E preceito a gente desobedece. Os 10 mandamentos, ele está dando aqui uma norma de vida. Está normatizando a vida, de como é que você deve viver. Ah, pastor, mas então o Senhor não decretou? Eu falei assim, não, o Senhor está aqui dando uma norma de vida, uma forma para você viver melhor. Por quê?
Ele está dizendo lá, não farás para ti imagem de escultura. Pessoas fazem imagem. Não adorarás outros deuses. Pessoas adoram outros deuses. Então eles podem ir contra Deus. A vontade do homem consegue vencer a vontade de Deus? Não. Porque Deus não decretou. Mas aí a gente encontra, falando do período que nós estamos vivendo tão difícil, lá em Eclesiastes 3, que diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu e você conseguem mudar isso? Não. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu. Se Ele estabeleceu e Ele decretou, isso vai acontecer. Então, aqui são preceitos, o Senhor colocou em nós, desde a criação, a moral, o conceito moral. Tanto é que há pessoas que não têm compromisso com Deus, e a gente fala assim, puxa, a pessoa só falta ser crente. Não é? A pessoa é boa, a pessoa ela é cordial, ela não mente, ela não fala palavrão, ele é um bom esposo, ela é uma boa esposa, ele cuida bem dos filhos, é trabalhador, tudo isso só não é crente. Mas por que ele faz tudo isso e não teme a Deus? Porque o Senhor já colocou no coração do ser humano os princípios morais e éticos desde a criação. Porém, nós somos responsáveis em obedecer ou não. E aqui nessa terra. E aqui está falando do relacionamento do homem para com o homem. Agora não é relacionamento do homem para com Deus. Aqui o Senhor está colocando, olha, filho, você deve honrar seu pai e a sua mãe. É claro que qual é o benefício? O Senhor vai prolongar os seus dias na terra. Esses são os benefícios. Mas veja, que este é o primeiro mandamento dos 6 que tratam do relacionamento do ser humano com o seu próximo. Esse é o primeiro dos que tratam isso. E é interessante notar que... Alguém pode pegar mais um copinho para mim? Que isso aqui já está acabando. A gente pode notar que logo após os mandamentos que falam do relacionamento com Deus, temos uma ordem do Senhor ainda falando sobre a autoridade. E nós podemos inferir que há em nós uma queda da insubordinação, como o nosso irmão Guilherme colocou. Por que nós não obedecemos? Por causa do velho homem. Nós somos insubordinados, somos desobedientes, somos inclinados para o mal. Então, refletir em nossa atitude, deixamos transparecer nossa mente egoísta e vaidosa, porque a gente olha para o que nos satisfaz. Estava conversando aqui com o Felipe, um pouco antes. Nós, seres humanos, nós entramos numa zona de conforto e não queremos sair. Fazemos o que é conveniente para nós, e eu ouço o que é conveniente para mim, como agora essa fase da internet, né? O que acontece? Na fase da internet, você ouve a mensagem que você quer, não ouve a mensagem que você não quer. Se a palavra é muito dura, não gostei dessa palavra, troca. É igual televisão, você vai trocando canal. Não é? Então veja, a nossa sociedade sofre as consequências da oposição ao mandamento de Deus. A sociedade sofre isso. Inclusive neste mandamento, neste caso em específico, não precisamos ir muito longe para ver o distanciamento do homem com a lei de Deus. Observe as famílias, não é? Já não são mais famílias de pai e mãe. Olha aí, aqui o Senhor coloca no mandamento, honra teu pai e tua mãe. As famílias hoje já não são mais só pai e mãe. Então veja como é que já começa a ir contra a palavra de Deus, e muitas vezes já nascem quebradas, sem uma das figuras, ou seja, não conseguem se manter, e ainda já nascem desconfiguradas. Guilherme. Pastor, é muito importante também a gente notar, né, dentro do que o senhor está falando, que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento que trata do relacionamento do homem para com o homem, justamente porque o respeito aos pais e sua autoridade é a chave da estabilidade social, é a chave de uma sociedade saudável.
né? E é justamente esse o principal foco de ataque de Satanás hoje em dia. Sim. A família, né? E é o único mandamento com promessa também, né? Mandamento com promessa. E eu estava assistindo uma entrevista de alguns ativistas, de alguns movimentos aí, desses ismos de agora, e eles estavam dizendo que o objetivo deles era entrar nas igrejas para ser professores de escola dominical. Olha como é que eles são. Para influenciar as crianças. E eles são exatamente contra tudo que nós pregamos. Mas eles querem se infiltrar na igreja, ser professor de escola dominical, para deturpar a cabeça da criança. Essa é a sociedade que nós vivemos. Por isso que a nossa regra de fé e prática deve ser a palavra de Deus. Ela é quem vai nortear. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é a palavra de Deus que nos norteia. Precisamos aceitar o bom conselho de Deus em nosso coração. É isso que nós precisamos, nos lembrar que o mandamento é vida. Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 18, verso 5. Levíticos 18, verso 5. Quem achar pode ler. Pode ler, quem tiver apostos. Espera o microfone chegar. Achou? Levanta a mão que o microfone chega. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observados, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Muito bem. Os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Viram aí? Temos que cumprir. Prova disso é que muitos filhos que crescem nos lares incompletos tendem a ter uma juventude abreviada pela violência. Vocês já observaram isso? Pessoas, não estou falando que isso é uma regra que 100%, mas a maioria das pessoas que nasce dentro de uma sociedade desestruturadas e de famílias desestruturadas, se não houver um trabalho do pai ou da mãe ou da família com relação à vida dessa pessoa, dessa criança, a juventude dessa pessoa ela é abreviada, que começa a se envolver com coisas que não agradam a Deus e coisas que levam a situações de risco da vida. Eu e minha esposa, nós temos parentes nossos que foram ameaçados de morte por estar em caminhos, em locais e com pessoas que não condiz. Não é? Eu tenho da parte da minha família, ela tem da parte da família dela, que são pessoas próximas de nós. Mas pelo fato de caminhar com pessoas que não seguem o caminho do Senhor, coloca a sua vida em risco. E outra, quando a gente faz uma estatística, os jovens que começam a se envolver nessa linha de criminalidade, de caminhar com pessoas com a má índole, a vida deles não passa de 25 anos de idade. É bem abreviado. Então, os nossos jovens devem acolher no coração as belas palavras de vida, antes que se aventurem pelo mundo. Isso é uma responsabilidade nossa, nós mais velhos, nós pais, nós pessoas mais experientes na palavra do Senhor. Irmãos, quem quiser falar, só levantar a mão que eu dou a oportunidade. Seu Elias. De acordo com o que o pastor comentou, eu acho interessante a passagem de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Se não me falha a memória, é 33, que fala que maus hábitos estragam, corrompem os bons costumes. Exatamente. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, exatamente. Então, se a gente não é o fato da gente querer
se julgar melhor do que ninguém, mas a gente tem que ser seletivo, né? Dependendo da companhia, você tem que saber selecionar, porque talvez alguns vai entender que seja a pessoa quer se achar superior a ele, mas não é. O sentido não é isso. É que você tem que evitar as más companhias, né? Para que você possa seguir no caminho que Deus orienta, né? Para que a gente possa entender e a gente não ser hipócrita, não vai mostrar vocês não, só vai mostrar a mim, tá? Quem aqui sabe falar palavrão? Quem conhece palavrão aí? Pode levantar a mão. Todo mundo conhece palavrão, não é? Aqui na igreja, você ouve palavrão? Então, um dos ambientes para você trazer o seu filho é aqui na igreja. Não estou nem falando de ensino de palavra. Um dos ambientes sadios para você trazer o seu filho é na igreja. Por quê? Porque ele não vai ouvir palavras torpes. Então, só de olhar nesse aspecto, o melhor lugar para estar é na igreja. Não é que nós estamos nos julgando melhor, não, porque tanto é que eu também sei falar palavrão. Oh, o pastor sabe falar palavrão? Sei, mas não falo. Às vezes fico com vontade, né? Mas não falo. A gente trava a língua, Senhor, tem misericórdia. Não é? Mas veja, a gente tem que entender que mesmo dentro da igreja, todos nós somos pecadores. Mas por que nós não pecamos? Porque o ambiente nos ajuda a não pecar. Veja como é interessante isso. O ambiente já nos ajuda a não pecar. E quando nós estamos junto com os irmãos, se o meu irmão não fala palavrão, o outro também não fala palavrão, por que eu vou falar? Se não é o linguajar nosso, e a palavra de Deus diz para eu não falar, então por que eu vou falar? E aí você cria o hábito. E aí você não fala palavrão em lugar nenhum. Seu Elias? Então, de acordo com o que o senhor comentou, vivemos numa sociedade que é inevitável a gente, às vezes, não seguir um caminho errado, às vezes por alguém que está te desencaminhando, né? Aí a gente pode fazer um paralelo com o quê? Com uma ave chamada garça, que vive nas lagoas. Por exemplo, ela entra na lagoa cheia de lama, tem água e tem lama, só que ela tira o alimento dela e ela sai limpinha, ela é branca e ela não se suja. Então, do mesmo modo, fazendo um paralelo, nós como sociedade, nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que conviver com vizinhança, na igreja, de um modo geral, com toda a sociedade. Então, nós temos que fazer que nem a garça, tirar o nosso alimento, tirar as nossas instruções que nós temos que tirar do mundo, mas, assim, é seletivo, né? Não se misturar. A oração de Jesus era: não peço que os tires do mundo, mas que os preserve do mal. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer diferença aqui, ser sal e luz nessa terra. E isso começa desde a criação, ensinando seu filho a honrar pai e mãe. Eu já disse, se você não ensinar seu filho a te amar, ele não vai te amar. Ele precisa aprender a te amar. Isso é com correção, é com o ambiente, é com a instrução. Sabe, irmãos, eu estou colocando aqui a palavra praticamente é essa mesmo, estou humanizando, não é? Não estou nem colocando de uma forma teológica, mas estou aqui humanizando a igreja com a sociedade, porque a sociedade diz que a igreja não os ama. A igreja se acha superior, né? Como o senhor Elias colocou, não é que nós somos melhores, não. Mas a sociedade acha que os crentes se acham melhor do que os outros. Não. Nós somos tão miseráveis quanto, somente que fomos alcançados pela graça do Senhor. E obedecemos e entendemos que o melhor lugar para estar é na casa do Pai. Trazer os nossos filhos aqui para serem educados, para serem instruídos. Sabe, irmãos,
nós vemos aqui que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40, ele traz aqui uma descrição e faz um resumo, né, dos 10 mandamentos, desse decálogo. Ele sintetiza, pois a primeira tábua da lei, né, que foi colocada, resume o nosso dever de amar a Deus, e a segunda tábua resume o relacionamento do homem para com o homem. E muitas vezes nesse texto é citado como prova de agora, sobre o novo pacto. Veja, esses são os únicos mandamentos obrigatórios para o cristão. Porque as pessoas acham assim, dos 10 mandamentos lá, de adulterar, de não matar, honrar pai e mãe, e o Senhor agora colocou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esqueceu o restante. Eu acho que é só isso. O Senhor não está negando os 10. Ele está apertando. Ele está exigindo mais aqui. Ele está nos colocando para nós que os 2 mandamentos, que podemos colocar assim, não foram introduzidos como novidade pelo Senhor Jesus, mas sim como uma repetição de Deus da lei antiga. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Não? A pergunta é, né, e nós vamos tentar ver aqui, o valor que Deus concede à família. O que você entende sobre isso? Que valor Deus concede à família? Qual a sua compreensão sobre esta frase? Quando eu falo família, estou falando família no contexto geral. Claro, no contexto da sua família e no contexto geral de humanidade. O que você pensa a respeito? Qual o valor que Deus concede à família? Seu Cícero? Então, eu acho que toda a família que tem Deus no seu coração, que busca Deus, Deus concede a ela, né? Porque tudo vem da sua criação. Porque quando você não está na igreja, apesar que eu conheço igrejas por aí que falam palavrões, mas quando você está na igreja, tanto faz você estar na igreja como você está em casa, você tem o comportamento igual. Não pode ter o segundo comportamento, né? Então Deus concede sim, com a família que se cria com dignidade, com exemplo, Deus concede sim. Guilherme? Só para pegar o gancho aqui do que o diácono acabou de falar, o valor que Deus dá à família é elevadíssimo, né? Porque um dos motivos pelas quais o povo israelita foi exilado na Babilônia, lá em Ezequiel 22, versículo 7 e até o 15, é o desrespeito aos pais, é o desrespeito às autoridades, né? Então, esse valor que Deus dá à família é elevado, porque nós vemos que foi um dos motivos pelas quais o juízo de Deus veio sobre a nação. Olha aí que interessante, sobre a nação, e não só sobre o povo de Deus, é sobre a nação, não é só sobre o povo de Deus, sobre todo mundo. O não adulterar, o não roubar, o não comer, o não cobiçar e honrar pai e mãe é só para crente? Não, é para toda a humanidade. É para toda a humanidade. O texto de Êxodo ele não fala de caráter moral dos nossos pais, do que só devemos honrá-los se eles nos honrarem. Não está falando isso. Honre o seu pai e mãe se eles te honrarem. Está dizendo para você honrar pai e mãe. Mas meu pai nunca honrou minha mãe. Meu pai era um traste. Não importa. Deus está mandando você honrá-lo. Pastor, mas isso é muito difícil. Mas Deus está dizendo para você honrar seu pai. Ele é seu pai.
é sua mãe. Ah, mas ele não merece. A critério de quem? Quem é você para julgar esse mérito? Porque nós temos que entender, é algo bem pessoal, se o seu pai e sua mãe não tivessem se unido, você não existiria. Deus usou o seu pai e a sua mãe para que você viesse à existência. Só isso é um motivo de você honrá-lo. Só esse é um motivo para você honrá-lo. Nunca conversei com ele, nunca quis saber de mim, mas ele precisa de você. O que você faz? Ajuda. Honra. Não merece, mas é meu pai, é minha mãe. É fácil. Por que não é fácil? Porque nós olhamos para o nosso sentimento, nós olhamos para o nosso coração, nós olhamos para a nossa experiência. Jesus Cristo foi rejeitado. Jesus Cristo foi desprezado. Bateram na sua face. E tudo isso sem ter feito nada. E quem fez fomos nós. E mesmo assim, Ele nos ama. Sabe, irmãos, a importância de que Deus dá à família é especificamente a esse mandamento. Fica evidente nas punições que estavam prescritas para quem desonrasse os pais. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Porque aqui nós vemos aqui o mandamento do Senhor trazendo bênção. Mas se você desonra o pai, os seus pais, olha o que vai acontecer. Êxodo 21, verso 17. Quem achou pode ler. Eu vou ler, pode ler. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Olha aí. Se você amaldiçoar seu pai ou sua mãe, você será morto. Isso é o peso da sua maldição. Se você falar alguma coisa contra, amaldiçoando seus pais, você será morto. Veja o verso 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Isso. Falou de amaldiçoar, agora de ferir. Será o quê? Morto. Vai pagar com a própria vida. Aqui não está dizendo se ele é bonzinho, se ele é ruim, se ele é bacana, se ele não é. Não. Está dizendo assim, você não pode. E se você fizer, você vai ser morto. Não importa. Olha o que diz o texto bíblico. Abre em Deuteronômio 21. Do verso 18 ao 21. Olha o que diz. Diz bem assim. Deuteronômio 21, do verso 18 a 21. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai, à voz de sua mãe, e castigando lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Filho desobediente, contumaz. Imagine se nós fizéssemos isso hoje. Traz aqui na porta da igreja, chama os oficiais da igreja, cada um com a pedra, pedrada nele. Imagine se fosse assim hoje. Hoje nem corrigir com a vara pode, né? Mas veja aqui, por desobediência. Olha a punição, quem desobedece pai e mãe. Sabe, irmãos, o
o mandamento do Senhor, Ele está dizendo assim, para que te prolongue os dias. E veja, só nesses 3 versículos que nós lemos aqui, falando assim, ó, se você desobedecer, se você amaldiçoar, se você ferir, e se você desobedecer, sabe o que acontece? Vai morrer. Ou seja, vai ser abreviada a sua vida. O interessante é que a punição para quem desonrasse os seus pais era igual o que era aplicado a quem desonrasse o nome de Deus. É igualzinho para quem desonrasse o nome de Deus. Isso significa que Deus considera a autoridade dos pais como a autoridade delegada por Ele. É muito sério, irmãos, quando nós somos pais, e quando temos pais, e temos que honrar os nossos pais. Essa palavra seria para os filhos mais novos, mas nós somos os filhos mais velhos, porque todo mundo aqui é filho de alguém. É ou não é? Todo mundo aqui é filho de alguém. E temos que honrar os nossos pais. Sabe? Segundo Roussas, ele diz assim, lá no Catecismo de Heidelberg, escrito por volta de 1560, o 5º mandamento, ao falar dos pais, e por implicação de todas as autoridades ordenadas por Deus, está estabelecendo, em primeiro lugar, a autoridade de Deus. A autoridade de Deus. O que Deus exige no 5º mandamento é o seguinte, que devemos prestar honra, toda honra e amor e fidelidade aos nossos pais e à nossa mãe, e a todos os nossos superiores, devendo submeter-se à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e também ter paciência com os seus defeitos, porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Está no Catecismo de Heidelberg. Sabe, irmãos, é muito interessante porque aqui agora, no Catecismo de Heidelberg, não está colocando somente o pai e a mãe, mas também as pessoas mais experientes na igreja. Porque há pessoas que chegam aqui na igreja que não vêm com os seus pais, mas precisam ser instruídas. E precisa dar ouvidos aos anciãos. Veja, no Catecismo Maior, lá de Westminster, o que significam as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento abrange não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, e especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer em família, quer na igreja, quer no Estado. Nós tivemos aqui, eu estive, há um mês atrás, na conferência base, e lá nós tratamos exatamente sobre isso. Nós como pastores. E vocês podem perceber que há pessoas que têm mais proximidade de mim e outras não. Mas isso é do temperamento de cada um. Há do temperamento de cada um. Mas eu trato todos, independente da idade. Até os mais velhos do que eu, os mais experientes. Eu trato a todos como filho. Eu entendo que o Senhor me deu a responsabilidade de pai para cuidar desta igreja. Então eu trato a todos como filho. Porque essa é a nossa responsabilidade. Dentro da autoridade que o Senhor tem nos dado. Sabe? Porque o texto de Levítico, capítulo 19, no verso 32... está em concordância exatamente com o que a Confissão de Fé de Westminster coloca com essa definição que ele tem de pai e mãe, quando eles colocam que especificamente todos aqueles que pela ordenação de Deus estão colocados sobre nós em autoridade. Levítico capítulo 19, verso 32 diz assim: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Sabe, irmãos, é muito sério. Essa é a honra que Deus dá à família. Nós como família de Deus, nós como família pessoal, você com o seu pai, com a sua mãe, nós temos que ter essa atitude diante de Deus. Mas a família ela está sob ataque. Vocês acham que está ou não? Nos dias de hoje?
A família está sob ataque. A autoridade da família é constantemente atacada através das mídias. Vocês já perceberam isso? As mídias estão atacando assim, do governo, dos intelectuais, do movimento feminista. Há quase 100 anos, Freud escreveu o seguinte: o pai primitivo era violento e expulsava de casa os filhos, homens, para possuir sexualmente a mãe e as filhas. Mas certo dia os filhos voltaram, mataram o pai, o comeram e depois possuíram a mãe e as filhas sexualmente. Isso foi escrito há quase 100 anos atrás. Olha como é que está a família sob ataque. Segundo Freud, a sociedade começou a condenar o canibalismo e o incesto por conta do remorso que o homem primitivo sentiu a partir dessas ações, segundo ele. Mas essa abordagem de Freud é, na verdade, uma maneira de tentar secularizar a família ou tentar torná-la mero produto do evolucionismo. A família está sob ataque. O que nós temos feito com isso? Nós temos que entender que a palavra de Deus nos assegura que a família é uma instituição do próprio Deus. Deus instituiu a família. Abre Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 27 e verso 28. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Veja no capítulo 2, verso de número 24. Capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, é fácil? Não é fácil. Eu comecei aqui falando da minha esposa que não dormiu porque eu estava tossindo e ela não conseguiu dormir. É fácil para ela? Não. Mas nós nos casamos. Se ela soubesse no dia do casamento que ela ia passar algumas noites sem dormir, porque eu ia ficar tossindo, será que ela tinha casado comigo? Eu falo, irmãos, e eu estou falando do meu relacionamento, para não falar do relacionamento de ninguém, que só ela para me suportar. Porque eu mesmo não me suporto. Eu não casaria comigo. Que se eu casasse comigo mesmo, já tinha terminado. Porque eu não me suporto. Só ela para me suportar. É claro que também só eu para suportá-la, né? Não posso ficar de fora, né? Não posso perder essa. Mas veja, relacionamento é isso. Relacionamento são duas pessoas diferentes que assumem o compromisso de construir uma vida. Por isso que diz assim, lá em Amós 3:3. Abra a sua Bíblia. Eu falei o texto e sumiu o texto. Agora, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você acha que o casal que não houver acordo entre eles consegue andar junto? Não. Mas e aí? Como é que funciona? Porque a família começa nos dois. Será que tudo que a mulher faz agrada ao homem? Tudo que o homem faz agrada à mulher? Claro que não. E se houver um casal por aí que diga que acontece isso, me dá a receita.
Porque eu digo para você, não existe um casal que não tenha brigado. Não existe um casal que não discuta. Você pode até diminuir as brigas. Você pode até diminuir as discussões. Porque você fala assim, puxa vida, não vale a pena eu discutir por isso. E você releva. Você começa a administrar. E aí agora, e eu vou deixar muito claro aqui, não é um posicionamento machista, não, é isso não. Tá? Mas a responsabilidade dos fracassos nos casamentos é do homem. Sabe por quê? Ele é o cabeça. Deus deu a responsabilidade para ele de ser o cabeça. Então ele precisa ser inteligente. E se não sabe, peça a Deus. Sabe por quê? Porque nós homens somos responsáveis em manter nossa família, conduzir a sua vida espiritual, conduzir a nossa família em segurança, responsabilidade nossa, como homem. Então nós, homens, somos responsáveis por isso. E é claro que Deus usa a vida da mulher para nos abençoar. E a mulher, ela não é inferior ao homem. Tanto é que o Senhor usa a palavra, dar-lhe uma mulher idônea, uma ajudadora idônea, que lhe seja igual, para caminhar na missão, no mesmo objetivo. O problema é que ao longo do casamento, muda-se os objetivos, cada um cria o seu. E aí não pensam mais na mesma direção. Mesma coisa a questão de filhos. Há casais que, de repente, um quer ter filho, o outro não. Poderiam ter conversado isso antes de casar. Não conversaram? Ok. Alguém no casamento vai ter que abrir mão. Ah, mas eu não quero abrir mão. Então você está sendo egoísta. Ah, por que eu tenho que fazer isso? Agora falando do homem, porque você é o cabeça. Porque você não manda. Você instrui. Você conduz. Veja, irmãos, e eu estou sendo pesado com o homem porque eu posso falar isso de mim mesmo. Eu cobro isso de mim. Não que eu não tenha errado. Já errei. E cometo erros. Mas peço a misericórdia do Senhor para que possa caminhar na glória dele. Mas, irmãos, a família começa no casal. Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, os criou e os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. O mandamento é para os filhos? É, mas o pai e mãe tem que começar lá. Quênia? E o ataque à família, ele é tão real nessa questão da masculinidade, que se parar para assistir qualquer desenho bobo de criancinha pequena, tipo Peppa Pig, esses desenhos assim, sempre tem um pai bem bobão. Tudo que o pai faz é errado, tudo que o pai fala é errado. Se o pai falar, nossa, que dia lindo de sol, começa a chover. É uma coisa assim, bem para atacar a masculinidade e colocar na cabeça das crianças mesmo. Como a figura masculina, ela sempre tem que ser desvalorizada na sociedade. Isso é uma grande verdade. Isso tem acontecido, como nós falamos, a família está em ataque. E a pergunta é, nós como igreja, o que devemos fazer? Eu acredito que o papel da igreja é ser família, né? É ser um modelo de família. E orar, né? Não tem mais o que ser feito. Eu acho que se nós, cristãos, tivéssemos um lar sólido e uma vida de oração e intimidade com Deus,
automaticamente o testemunho da igreja iria influenciar o mundo e não ser influenciada pelo mundo. O problema é que a gente mais adere aos padrões do mundo do que influencia o mundo a mudar de alguma maneira, né? Então, o problema, infelizmente, começa na igreja. A solução deveria partir daqui, mas aparentemente o calcanhar de Aquiles está sendo o testemunho que temos dado, né? O que acontece? Nós deixamos de cumprir os mandamentos de Deus. Se nós obedecermos os mandamentos de Deus, não estou dizendo que nós não vamos errar, mas nós vamos caminhar em direção à vitória. Porque somos falhos, somos pecadores. Veja, irmãos, estatisticamente, aumentou-se muito o número de divórcio no meio cristão. Sabe o que é isso? Traduzindo, egoísmo. Egoísmo. Falta de assumir responsabilidade com o compromisso assumido. Porque vocês podem ver, inclusive assistindo alguns programas, eu vi uma vez uma parte de um programa policial que foi para uma ocorrência e chegou lá, era uma briga de família. Estava tendo uma briga de família. E você já deve ter ouvido essa expressão, que os policiais chamam de desinteligência. Não é isso? É uma desinteligência. O que significa isso? São dois burros brigando. Não é? Está faltando sabedoria. Está faltando pensar. Está faltando raciocinar. Está faltando pensar no que é melhor. Dois burros empacados, brigando. Desinteligência familiar. Sendo que deveria parar, analisar a situação. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Deus requer de nós. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que o Senhor requer de nós. Hoje as pessoas resolvem de separar por uma questão de incompatibilidade de gênero. Tem uma frase que uma senhora disse no passado, e ela é muito presente hoje. Ela diz assim: antes de casar, abra os olhos. Enxergue tudo que tem que enxergar antes de casar. Procura saber, conhecer como é que é a pessoa, o temperamento. Mas depois que casar, fecha os olhos. O problema é que as pessoas só começam a descobrir depois que casa. Aí fala assim: se eu soubesse que você era assim, não tinha casado. Se eu soubesse que era assim. Gente, agora o que você faz com isso? Administra. Administra para melhor. Olha lá. Talvez é isso que esteja faltando, né? O povo aprender os seus papéis dentro da família, né? Tanto o homem como a mulher. Infelizmente, nós vemos pregações sobre tudo, né? E glória a Deus, porque nós temos boas pregações sobre tudo na internet. Por outro lado, na igreja, nós não vemos assim uma série que trata especificamente dos papéis da família, ou dos papéis na família. E eu acredito que se ficasse claro para cada um o seu papel a desempenhar, isso seria muito fácil, porque é igual o senhor falou, não é o que nós queremos, mas é o que Deus requer de nós, né? Então, exatamente. Mas o que Deus requer de nós? Não é? Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. O que é praticar a justiça? É você ser justo no seu julgamento, no seu pensar. Como é que é isso? Por quê que a pessoa está pensando dessa forma? Por que agiu dessa forma?
Se coloca no lugar da outra pessoa, tenha empatia. Porque assim, geralmente as pessoas não se colocam no lugar do outro, mas acusa. Aí quando você coloca amar a misericórdia, o que é misericórdia? Alguém sabe? Misericórdia. A gente geralmente fala, né? Misericórdia, Senhor. Mas o que é misericórdia? Fala aí. Hã? É uma junção de duas palavras, né? É um coração, vem de cardia, é que Deus olha a nossa miséria de coração. Deus olha para nós assim, a nossa miséria, e se compadece de nós. Então você tem que usar de misericórdia, é olhar assim, puxa vida, a pessoa está sofrendo, porque ela está errada. Ou ela está certa e eu estou errado. O problema é você chegar a essa conclusão, né? Quando você ama a misericórdia, você evita algumas brigas, você evita algumas discussões, porque você se compadece, você coloca no lugar do outro, você tem empatia. E aí, quando a terceira coisa que ele coloca é andar humildemente com o teu Deus. Ou seja, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Sabe, irmãos, obedecer a palavra de Deus, para nós, é essencial. Tem algumas mulheres que tentam ganhar o marido no falar, muito falar. A Bíblia diz assim, ganhe teu marido calada. Vai ficar discutindo com ele? Mas o marido também não pode ficar provocando. A Bíblia trata de tantas coisas comuns, que ela vira para o homem e fala assim, olha, cuida das coisas diárias da casa. Em outras palavras, está dizendo assim, vai lavar a louça, vai pôr cortina para lavar, vai pôr o lixo na rua. Coisas diárias do lar, o homem também tem que fazer. Mas tem homem que acha que só a mulher que tem que fazer. Entendeu? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que, olha, você no relacionamento sexual, fala para a mulher, não deixe muito tempo o seu marido sem ter relacionamento sexual. Por quê? Para que ele não seja tentado. É uma necessidade fisiológica. Irmãos, a Bíblia trata de tudo, o problema é que a gente precisa dar ouvido para ela. E tudo isso está falando de honrar pai e mãe. E a gente vê, e conhecendo algumas famílias que eu tenho conversado, famílias que a gente tem acompanhado, as pessoas têm sofrido quanto família, porque tem a sua referência de uma família desestruturada. Mas você pode escrever uma história diferente. Não é porque os meus pais tiveram uma família desestruturada que eu vou ter. A gente precisa olhar para os erros dos nossos pais. Tem gente que diz assim, não olhe para os erros. Olhe sim para os erros. Olhe para os erros e não cometa os mesmos. Mas também olhe para as virtudes, o que eles conquistaram, sim. Sabe, irmãos, não estou aqui para minimizar a nossa responsabilidade, não. Nós somos responsáveis e ter uma boa vida aqui na terra. A palavra de Deus está dizendo assim, quiseres, lá em Isaías capítulo 1, verso 19, se não me engano, quer ver? Vamos abrir lá. Veio aqui à minha mente aqui o texto agora. Isaías capítulo 1, acho que é o verso. Diz assim, olha aí. Se quiseres e me deres ouvidos, comereis o melhor dessa terra. Sabe, se a gente der ouvidos à voz do Senhor, se nós dermos ouvidos à instrução do Senhor, você vai ter vida boa aqui na terra. E o que é vida boa? É ter dinheiro no banco? É. Mas será que é isso que o Senhor vai te dar? Não sei. Vida boa aqui na terra é você ter um bom relacionamento? É. Mas será que é isso que Deus vai te dar? Também não sei. Não.
Se eu não me engano, eu acho que John Wesley ele passou a vida inteira com problemas no casamento. Sua mulher era extremamente ciumenta e a gente está falando de John Wesley, né? Um homem com testemunho, um homem piedoso e mesmo assim passou por essas situações. Então, E isso fazia com que ele buscasse mais a presença do Senhor. Então veja, às vezes o problema que você tem com o seu marido, com a sua esposa, é para que você busque mais a presença do Senhor, porque você está se afastando de Deus. Você precisa ter mais intimidade com Deus e obedecer a sua voz. Mas sabe o que é mais fácil fazer hoje? Vamos separar. Vamos separar. É o caminho mais fácil, mais curto. Não, Deus está te dando a oportunidade de você crescer na obediência. Se você precisa instruir, Deus vai te capacitar para instruir. Se você precisa aprender, Deus vai te ensinar. Seu Elias. Então, pastor, como você falou sobre o divórcio, podemos ver que na atualidade sabemos que as divergências entre um casal, entre as pessoas, sempre vai existir, né? Isso é óbvio, né? Nunca vai deixar de existir. Vai ser, por mais que você tenha uma boa convivência, um bom relacionamento com a esposa e vice-versa, vai existir. Mas podemos ver na sociedade que é assim. As pessoas, elas preferem, por exemplo, tem um problema, não é separação, é divórcio. Não vamos chegar a um acordo, não vamos conversar, não vamos entrar num diálogo para a gente chegar a um bem comum. Infelizmente é isso, né? A maioria da sociedade, não quero generalizar, dizer que são todos, jamais, mas muitos é assim. Eu quero resolver o problema, mas eu não consigo. Então a opção é sair fora. Veja, irmãos, não estou dizendo aqui que não possa acontecer o divórcio. A palavra de Deus, ela nos mostra que nós não devemos incentivar, e Deus não se agrada com isso. Não se agrada mesmo com o divórcio. Porém, o Senhor permite a carta de divórcio, segundo a sua palavra. Mas por conta da dureza do coração. Isso significa que quando chega nesse ponto, é porque um ou outro está totalmente fora do padrão de Deus. Veja, irmãos, e nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus. Há situações que você humanamente pode dizer assim, isso é impossível. Para você. Para Deus, não. Deus pode mudar isso. Desde que você se coloque diante de Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa confiar em Deus. O problema é que a gente não quer passar por dificuldades, lutas. Nós precisamos vencer. Sabe, irmãos? A gente precisa vencer. Exatamente como diz o texto aqui, em Êxodo capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso começa lá no início. É lá no início. Começa com o casal, vem os filhos, ensine os seus filhos a honrar vocês. E se eles aprendem a honrar os pais, eles vão ensinar os filhos deles. E nós vamos ter uma sociedade melhor. O problema é que muitas pessoas abriram mão disso. De colocar um princípio bíblico na sua vida. Veja, irmãos, a gente precisa caminhar para a honra e glória do nosso Deus. E Jesus foi achado o maior exemplo pois ele honrou a Deus perfeitamente. Né? Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele diz assim, Filipenses 2, 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nisso ele também foi o nosso representante. Ele, como filho, obedeceu o Pai. Honrou.
E nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos honrar os nossos pais, as autoridades, como diz aqui a Confissão de Fé de Westminster, que nós temos também como base para a nossa doutrina, aqueles que são investidos de autoridade, que são responsáveis, e aí eu acabei confessando a vocês aqui, algo que a gente já trabalhou há pouco tempo, e na conferência que eu fui, foi reafirmado no meu coração, de a igreja que eu pastoreio, são como meus filhos. Então eu trato vocês como meus filhos. E é o carinho de pai mesmo. E se tiver que corrigir, eu vou corrigir. Se tiver que bater, eu vou bater. Mas se tiver que também fazer carinho, eu vou fazer carinho. É por aí que nós caminhamos, em obediência à palavra de Deus. E a sua família será muito melhor. Não pelo que o pastor Rafael está falando, mas pelo que a Bíblia nos orienta. Para que você tenha uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação, irmãos? Não? Vamos colocar em pé, vamos orar? Deixa eu ver se chegou algum pedido de oração aqui, no decorrer do estudo. Não. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, para meditar na Tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração, visita, ó Deus, o nosso coração. Tira, ó Deus, toda a amargura, toda a dor, toda a confusão, toda questão, ó Pai, que possa nos afastar de Ti. Que possamos olhar para a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Sejamos encontrados servos fiéis a Ti. Visita cada lar aqui, ó Pai. Restaura tudo que precisa ser restaurado. Também, ó Deus, restaura a alegria, ó Pai, das famílias enlutadas. Dá paz ao coração do Renan, que está ali aguardando cirurgia. Também do seu Valdir, o pai da Débora, que também está no hospital aguardando também para realizar a cirurgia. Ó Deus, entra com providência na vida de cada um. É assim que oramos, ó Deus, pedindo a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.